Olá, Boa noite, tudo boa noite, doutor Daniel. Tudo bem? e aí, tudo em paz? Certo? Desculpe aí a demora. Rapaz, eu sou, informaticamente falando, uma negação. E aí eu me enrolei aqui, cara, e não consegui entrar nesse danado. Ah, Imagine, não não, consegui. beleza. E aí eu tive que ter uma ajuda dos universitários aqui para poder conseguir me Tranquilo, conectar. Por isso, caso aí. tranquilo. Bom, esperar Eu peço só dois desculpa com minutinhos meu filho, aí. tá? Eu peço desculpas também, estou com meu filho aqui, então se eu sofrer uma interrupção é porque ele está Não, aqui comigo, mas a gente vai todos. batendo papo aqui. Se entrar alguém aqui também, são dois logo. Mas bom. A gente, vou começar logo, aproveitando esse período já desse atraso, fazer os agradecimentos pelo convite, por aceitar o nosso convite. A gente está num período bem conturbado aí para a vida de todo mundo e a gente sabe que é um corre-corre danado para todos, mas a gente tem que se manter sempre atualizado. E quando o Leonardo me disse que a entrevista seria com o senhor, perguntou se eu teria disponibilidade, eu disse, claro, vamos fazer, porque é um assunto muito importante e é muito bom trazer uma experiência, alguém que atue na fiscalização para poder esclarecer alguns pontos. E esse assunto de Uhum, compliance, a gente que advoga, eu advogo para muitas empresas, uma advocacia para reclamante também, mas não posso dizer que é o meu forte reclamante. Então, essa questão de compliance, a gente busca muito nas empresas, né? E depois que teve essa questão de muitas fraudes, né? Muitos roubos, muita corrupção, principalmente naquela questão do mensalão, petrolão, a busca por compliance aumentou bastante. E as empresas, né, têm se preocupado muito com isso, até porque ajuda a gente a fazer uma advocacia preventiva, né? Algo que as empresas maiores estão dispensando tempo e custos, né, para isso. Então, na tentativa de estar melhorando sempre isso, essas reuniões e essas discussões são muito importantes. E aí entra o senhor para que a gente possa trazer um pouco da visão, né, da fiscalização em relação ao compliance das empresas, né, o que é que a gente pode melhorar, em relação a algumas regras, né, algumas mudanças que houve com a medida provisória 927, como a gente deve se preocupar com isso, a maneira como a gente deve, as empresas devem atuar. Então esse é o cenário que a gente buscou para fazer esse debate, essa conversa aqui. Bom, com isso, já entrando um pouco já no assunto, eu gostaria de saber, ou que o senhor me falasse um pouco da. A gente fala um pouco muito disso também aqui. Não que seja o assunto, né, demandar muito tempo com isso, mas que as pessoas conheçam o senhor. Me fale um pouco do senhor, da sua vivência e da sua atividade atual, para que as pessoas conheçam um pouco o senhor. tá. Mudei de local aqui para melhorar a conexão. Foi? É, Tá bom. da fiscalização. Tá caindo um pouco, tá cortando um pouco. Melhorou. Tá me escutando? Agora melhorou. Pronto, eu sou auditor fiscal do trabalho. Não, caiu de novo. Já são aí. Já são aí seis. Tá me escutando? Tá, tá cortando um pouco. Cortou um pouco. Pronto. Tá cortando bastante. Acho que o sinal acho que não deve estar muito legal.
Grande Max, obrigado aí pela presença. Renata Lobosco. Tá cortando, doutor. Estamos com um probleminha de sinal aí com o doutor Daniel. Vamos ver se vai melhorar. Oi, Simone. Show. Caiu. Ele estava com problema de sinal. Ele caiu. Vamos ver se ele vai. Ele vai voltar. Pronto. Tá me ouvindo agora? Tô. Pronto. Eu só preciso. Aqui. Agora. Pronto. Agradecer as palavras pelo lugar e dizer que o tema do compliance trabalhista, ele tomou a pauta nacional aí nos últimos anos, mas na minha rotina na fiscalização, que já leva 6 anos, trabalhar com compliance é trabalhar com cumprimento de normas, trabalhar com o menor risco do ponto de vista da atividade que desempenha. Quando a gente fala em compliance, a gente fala necessariamente em cumprir normas. E muitas das vezes, o que a fiscalização faz é buscar com que as empresas cumpram as normas e buscar fazer com que o empresariado se adeque ao que é preciso legal. Muitas vezes, as pessoas têm uma noção um pouco equivocada do papel da fiscalização quando olha a fiscalização apenas por um prisma punitivo. Eu acredito que não é a melhor forma de olhar a nossa atuação, porque, na essência, a maior parte dos empregadores e a maior parte das empresas, assim como a maior parte dos brasileiros, cumprem com as suas obrigações. Então, é muito interessante a gente trazer para a luz a pauta de cumprir o que é o certo e cumprir também, em segundo lugar, porque gera menos risco para o empresário o cumprimento. O fato de você não cumprir uma norma, seja ela qual for a norma, uma norma trabalhista, uma norma de trânsito, uma norma tributária, ela chama para cima de ônus que termina sendo mais arriscado do que trabalhar na ótica do cumprimento. E na esteira do que eu venho dizendo, quando a gente vê, por exemplo, o artigo 31 da MP 907, esse que foi penso pela STF, Isso. fala ou falava antes da suspensão que a fiscalização iria trabalhar apenas de maneira orientativa. Ora, a própria redação do artigo, ela já traz em si um preconceito no que tange a imaginar que a fiscalização só atua de maneira punitiva, quando, na verdade, não é esse o histórico que eu tenho visto, pelo menos, nesses 6 anos de fiscalização. Eu sou auditor desde 2014 e você puxa os extratos de fiscalização, como os atributos eles são visualizados, em muitos casos a orientação, em muitos casos a notificação. Claro que em alguns casos também há a autuação, mas essa sanha punitiva, só autuar, que muitas vezes imagina que a fiscalização tenha, pelo menos até onde eu vi, isso nunca teve lugar. E andou bem o STF ao decidir pela suspensão desse artigo
Hoje a fiscalização volta, então, a poder autuar todos os atributos que são cabíveis na fiscalização, não está mais restrita àquela questão do artigo 31. E, naturalmente, no contexto de pandemia, a gente tem alguns pontos específicos, sobretudo no que tange a contrato de trabalho, jornada de trabalho e segurança e saúde do trabalhador. Esses são meus juízos pessoais. Cada fiscalização é determinada pela chefia competente e, uma vez determinada a fiscalização, o auditor também vai olhar os atributos que constem conforme processo determinado pela chefia e, claro, encontrando outros atributos que sejam passíveis de fiscalização, ou vai atuar. A meu juízo pessoal, em tempos de Covid, seriam esses os atributos mais relevantes, porém, deixo a ressalva que isso é cabível conforme cada chefia determinar nos processos de fiscalização. Em relação a esse artigo também da medida provisória, o artigo 31, né, colocar que a fiscalização, o auditor fiscal vai autuar apenas de maneira orientadora, realmente não me parecia adequado, mesmo em período de pandemia, né? Apesar de que o próprio artigo ele trazia as exceções, né? Situações de falta de registro, até anotei aqui, situação de grave ou iminente risco, ocorrência de acidente fatal, mas restringia as irregularidades, né, só para relacionadas ao acidente, e trabalho em condições análogas ao escravo de trabalho infantil. Realmente não me parecia mais adequada, e aí ela caiu com a ADIM, né? Uhum. Foi interposto um ADIM, e aí essa caiu. Bom, mas nesse período, não só essa medida, o artigo da 31, mas o artigo 29 também, me parece que foi objeto, né, de ADIM, e também essa questão envolvendo que a Covid não seria considerada como doença ocupacional. Bom, veja, também foi motivo de ADIM, né, e caiu, né, se não me engano, esse artigo. Mas como é que vocês, da fiscalização, viam essa questão? O nexo causal, uma vez estando determinado no que tange a atividade do empregado, eu acho que não havia muita discussão no que tange a fiscalização quanto à caracterização deste acidente de trabalho. Então, vamos supor, é sempre bom, Benício, contar uma história, que aí as pessoas vão entender. Vamos supor que um empregado trabalhe num sistema de saúde, seja ele qualquer que for, ele contrai a Covid no seu ambiente de trabalho. Seja porque medidas de proteção coletiva ou medidas de proteção individual ou medidas administrativas não tenham sido adotadas, ou decorrente do próprio risco do ambiente de trabalho. Com ou sem essas medidas, o camarada pegou o Covid. Nada mais natural que tanja a proteção social, constitucional que o trabalhador tem, que seja ele concedido, por exemplo, um benefício previdenciário, que seja ele concedida a proteção que a lei traz. Por quê? Porque é evidente que ele se submeteu no tocante ao seu trabalho àquele risco. Então, quando se buscava tirar uma proteção de um trabalhador que estaria na linha de frente do combate à pandemia, o nosso país estaria, não só nesse ponto, em outros também, mas na proteção desse trabalhador que é linha de frente, ele estaria colocando aquele cara que está contribuindo mais uma vulnerabilidade, na minha opinião, desproporcional. Porque se todo aquele que se acidenta ou que adoece em decorrência do trabalho tem proteção, por que não teria aquele que obteve Covid no seu trabalho? Entendeu? Concordo plenamente. Agora, era na minha concepção, era de uma obviedade tão grande, exatamente, era ilegal, que esse, com certeza, que iria cair. O 31, eu ainda tinha algumas dúvidas, pessoalmente falando, porque até no âmbito do serviço público, da administração pública, ainda há uma ideia de que a fiscalização, toda ela, não só a trabalhista,
ela tem um caráter muito punitivo e não orientador. E aí eu imaginava que o 31 ele ainda permaneceria. Felizmente não foi o que ocorreu, mas os ataques aos direitos trabalhistas de forma ampla e as atribuições de alguns órgãos trabalhistas, como a Justiça, o MPT e a gente, na minha opinião, não devem cessar. Eles encerram, por um lado, com a interrupção dessa medida pelo Poder Judiciário, mas em outra circunstância podem surgir, e eu imagino que venham surgir, e aí vai demandar de toda a classe uma conjunção de fatores para fazer frente a esses ataques que, na minha visão, não devem parar, pelo menos por agora. Mas, deixa eu fazer uma pergunta agora, uma dúvida que me surgiu. Por exemplo, uma fiscalização agora do Ministério do Trabalho ocorrendo numa empresa que não tenha como atividade principal relacionada à saúde. Qualquer tipo de empresa, uma empresa comercial. Haveria multa para a empresa, né? Caso fosse observado funcionários, por exemplo, sem máscara? É uma questão interessante, Vinícius, pelo seguinte motivo. Toda atividade do Estado, para punir, ela precisa ter taxatividade. Então, assim, se o que eu vou falar aqui é uma opinião bastante pessoal. No caso concreto, é que cada colega há de ver como isso vai ser tocado e lá em âmbito nacional, como é que a secretaria vai entender. Mas vamos supor, numa atividade ao qual o empregado esteja submetido a um risco que não enseja o uso de máscara, atividade comercial. E, eventualmente, um auditor chega por conta de um decreto estadual, de um decreto municipal. Quem tem regido isso, a gente sabe, são as entidades, são os entes federados. Quando o auditor chegar num estabelecimento do estado X, no qual se prescreve que exista que se exija o uso de máscara e o empregado não tenha máscara, a legislação trabalhista para aquele empregado não exige máscara. Em princípio, não se poderia autuar, porque a gente tem que ter taxatividade, como eu falei no começo, entendeu? Então, para cada conduta, vai existir uma possibilidade de punição, e para cada punição, ou para cada dobramento, vai haver uma possibilidade de atuação do Estado. Se não há previsão para exigir máscara no estabelecimento comercial, em princípio e em tese, numa visão pessoal, é incabível autuar. Mas haveria um encaminhamento para o órgão de fiscalização estadual, municipal, por exemplo, se tivesse algum decreto determinando o uso obrigatório de máscara, a fiscalização teria essa obrigação ou esse trabalho de fazer isso? Existem normas e, por exemplo, a proteção contra incêndio da NR 23, ela remete à legislação estadual o cumprimento da norma de proteção a incêndio. Então, por exemplo, o estado de Pernambuco tem uma legislação, o estado do Amazonas e Mato Grosso, onde eu trabalhei e trabalho, eles têm proteções específicas, então eu posso autuar à luz da legislação trabalhista federal, remetendo a um decreto estadual que dizia, por exemplo, que o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros teria que ter esse desdobramento para ser emitido, e o camarada não providenciou. Então, eu poderia autuar na legislação federal, calcada em um decreto estadual. Só que eu desconheço, no atual momento, uma legislação no âmbito trabalhista que remeta a essa questão em âmbito local. Por quê? Porque a pandemia nos pegou de surpresa e, obviamente, essa produção legislativa de ordem trabalhista, de certa maneira, está não só do aspecto político, mas do aspecto prático também suspensa. Então, na minha visão, não haveria essa possibilidade de autuação. O que não quer dizer, como a sua pergunta foi bem colocada, que não se possa fazer uma relatório estadual ou uma autoridade municipal a quem o decreto, seja estadual ou municipal, estabeleceu competência para verificar o cumprimento dessa ordem da utilização das máscaras. É óbvio que a recomendação, a orientação, como uma maneira de
levar o entendimento para o administrado é algo que, na minha visão, é cabível. Recomenda-se, e uma vez se recomendando, pode-se fazer um relatório para o órgão, mas a autuação, no caso, em teórica, me pareceria legal. Entendi. Em relação, veja, a gente está falando do tema de compliance, então, na visão do senhor, há alguma diferença de uma fiscalização quando chega numa empresa e a empresa não tem uma regulamentação voltada para compliance, para uma empresa que, quando é fiscalizada, tem um trabalho de compliance, tem comissões de compliance? A fiscalização já vê com outros olhos, ela procura ver primeiro a comissão, ver a documentação que a documentação tem em relação a compliance, alguma coisa, ou isso assim, não muda muito a visão da fiscalização e a atuação é em sentido estrito ao que está na norma e não se há essa interação com esse departamento de compliance da empresa. Como é que meio que funciona isso para vocês? Beleza. A atuação da fiscalização, ela é, por decorrência legal, estritamente ligada à norma. Então, em princípio, não se pode ter qualquer visão para mais ou para menos em relação aos administrados. O que leva a fiscalização, no caso concreto, a determinar é um misto de planejamento ou campanhas específicas em cada setor, ou, eventualmente, denúncias. Acredita-se na ideia popular que sempre é denúncia, mas nem sempre, eu diria raramente é denúncia. Então, o que leva uma empresa a ser fiscalizada é um sem número de coisas, dentre as quais pode ser algo relacionado ao setor no qual ela... As empresas que têm programas de compliance, geralmente, elas são empresas que têm um cuidado maior no cumprimento da legislação. Isso não é algo que se fale da boca para fora. Faz até sentido. Se o empregador contratou ou compôs essas condições lá para dentro, é evidente que ele tem um apreço maior no andamento dessa questão. Ocorre que produzir papel, produzir regramentos sem que se os execute, não tem efeito prático. E aí, o que vai surgir nesse momento? Vai surgir para o auditor um olhar, na minha visão, mais específico, sobretudo no que tange as questões para as quais a empresa se obrigou. Então, vamos supor, uma empresa, no âmbito da sua comissão de compliance, ou na sua estrutura de compliance, ela estabeleceu regras específicas sobre questões de gênero. Dizer assim, eu talvez não fosse olhar com tanta profundidade questões de gênero em determinada fiscalização que me foi determinado olhar, por exemplo, sei lá, segurança e saúde. Só que, pelo fato de ser levado ao meu conhecimento questões ou documentos ou atas relacionadas à questão de gênero, isso pode fazer a atenção do auditor seja atraída para esse prisma. Então, não é só ter uma compliance, é ter e fazer cumprir o que essas comissões eventualmente prescrevam. Não acho que há um preconceito quando não tem, e nem acho que há um privilégio quando tem. Mas, se for cumprir o que se prescrever, é evidente que essa empresa vai sair beneficiada por ter atuado de maneira preventiva. É evidente que os eventuais advogados, engenheiros, segurança, médicos do trabalho e demais profissionais, computadores, por exemplo, que atuem junto a essa área de compliance, é evidente que eles vão tentar antecipar vários riscos que essa empresa vai encontrar. Uma vez ocorrendo isso, me parece que essa empresa tem menos chances de ter uma irregularidade, né? Uma irregularidade. Só que isso vai ser visto no caso concreto.
Eu teria outra pergunta aqui, feita por doutora Ana Carolina Barros, que terminou meio que sendo respondida, mas eu vou refazer novamente, porque está tão bonita a pergunta dela. Passei. Ela perguntou se o descumprimento de alguma norma pode Hum, ser relativizado em virtude da pandemia. Bom, a autuação, ela é um ato vinculado. Então, a cada irregularidade é cabível uma autuação, é cabível uma ação estatal. O agente público ele deve agir. No caso concreto, se o agente vai relativizar aquilo dali, eu não tenho como falar. Eu não sei até que ponto vai ser algo sanável, vai ser algo insanável, vai ser algo proporcionalmente grande naquele contexto ou não. Então, a minha resposta, perdão a doutora se ela achar que eu estou saindo pela tangente, mas é no sentido de que tem que ser muito contextualizado no caso concreto. Mas a norma, ela fala que a cada irregularidade é cabível a autuação, é cabível a ação do Estado, seja uma autuação, seja uma recomendação, seja uma interdição ou embargo, sob pena de responsabilidade do agente. Então, isso é meio que uma espada sobre a cabeça do agente público. Então, se eventualmente o agente não atua, se ele não age de acordo com a lei, ele chama para si um ônus que naturalmente é desagradável. A doutora Jéssica falou aqui que o compliance para inglês ver não é o caminho. E eu acho que realmente não compensa, porque se gasta muito, se despende muito esforço para no final não se cumprir, não estar irregular. Melhor seria não ser feito, né? Na minha opinião, na qualidade de auditor. Mas cada empresário que melhor decide o que fazer. Doutor Marcondes fazer uma pergunta. Pode-se entender o compliance pós-pandemia como uma necessidade de reeducação empresarial? Eu acho que a pandemia ela aumenta a velocidade de muitos fenômenos que a gente vive atualmente, dentre eles esse do compliance. Então, se a gente vinha numa crescente para fazer com que as coisas sejam melhor executadas, mais ainda agora, numa situação pós-pandemia, a gente precisaria ter uma reeducação empresarial para o cumprimento das normas. Benefícios que, por exemplo, o governo federal trouxe agora, eles não estariam plenamente extensivos a quem estivesse irregular. Há casos bem específicos e, eventualmente, alguns empresários andaram reclamando a respeito disso. Então, está conforme a lei, e muito se fala que a legislação no Brasil ela é muito complexa. Não é só no Brasil que ela é muito complexa, em muitos locais do mundo ela é bastante complexa. As relações que a gente trava hoje em dia, elas ensejam regramentos também que abarquem a multitude de situações e na visão de um novo direito do trabalho, na visão de um novo paradigma pós-pandemia, eu entendo que melhor é tentar pelo cumprimento do que incidir no erro e assim permanecer. Do ponto de vista da fiscalização, e não só da fiscalização, mas de várias atividades produtivas, a digitalização e a virtualização dos procedimentos ganhou uma velocidade muito grande. Quando se ganha essa velocidade, é evidente que a gente vai ter ganhos de produtividade. E me parece que a gente que havia um tempo estava um pouco atrás na tecnologia, na digitalização, deve avançar um pouco mais pós-pandemia e colher frutos do aumento de produtividade, o que me leva a crer que a fiscalização nos próximos anos deve chegar aonde recentemente não havia chegado e a gente vai ver cada vez mais uma penetração da fiscalização
em outros segmentos devido à digitalização. Isso, na minha opinião, também da pandemia. Essa questão que o senhor bem colocou aí, a nossa readaptação, né, a nova realidade, termina por nos trazer um avanço em certas áreas, né? E essa questão tecnológica, eu confesso que para mim vai ser um avanço, está sendo um avanço, porque, por exemplo, eu não tinha Instagram e não tinha, eu dizia, eu não quero, e eu só tinha WhatsApp, nem Facebook eu tenho, porque acho que toma muito meu tempo e eu estou me vendo obrigado a ter Instagram. E isso está sendo muito bom. E assim, a questão tecnológica, ela não é só a questão de lives, de Instagram, mas é em tudo. A gente está começando a ver que a gente consegue produzir, né, à distância, e os sistemas estão se modernizando, e com isso as informações, como o senhor bem colocou, chegam de forma mais rápida, as pessoas podem fazer as análises, né, e intervir, se for o caso, né? O governo, uma pergunta aqui do doutor Leonardo Camelo, se o governo está investindo em ferramentas de fiscalização, se tem algum novo cenário de novo sistema de fiscalização para o Ministério do Trabalho, coisas desse tipo. Bom, há muito tempo que a gente não tem no orçamento da União. Até pouco tempo estava querendo ser extinto, né? Não, na verdade, o órgão foi extinto, né? O Ministério do Trabalho foi extinto. Hoje a gente tem o Ministério da Economia. Tem isso. Mas é uma pergunta que no começo do governo atual muitos fizeram e hoje pararam de fazer esse tipo de pergunta. Não mudou nada ou mudou muito pouco no aspecto prático da conjuntura do Ministério do Trabalho, o antigo Ministério do Trabalho. A fiscalização está dentro do Ministério da Economia. Mudou muito pouco ou quase nada. A gente hoje continua fazendo o que a gente vinha fazendo, continua entregando uma prestação. Entregando da mesma forma. Social, do mesmo nível. E a fiscalização ela tem ganhado relevância e tem ganhado, diria, um destaque maior por conta de um convênio, na minha opinião pessoal, com a Caixa Econômica Federal. Então, a gente tem um convênio com a Caixa Econômica Federal que nos permite, com base nos resultados de FGTS que a gente obtém, receber investimento em tecnologia. Então, tem sido daí o grande fruto da inovação, dos ganhos de produtividade, dos investimentos que a fiscalização tem. Porque o orçamento da União é muito restrito para custeio, para o dia a dia da máquina. Para investimento, ele é mais restrito ainda. Então, se a gente dependesse do orçamento da União, a gente não andaria com a velocidade que a gente tem andado hoje nas nossas pautas. Além disso, a gente recebe muita verba, ou verba barra bens, frutos de TAC. Então, TAC do MPT, TAC do MPF, TAC da DPU, a doutora Isabela Luz mandou um alô aí para a gente, também são mecanismos que servem para adotar a fiscalização de recursos tecnológicos importantes. Por exemplo, fiscalização do trabalho escravo. Até onde eu sei, os drones vieram de um TAC. As caminhonetes vieram também de um TAC. Então, esse tipo de iniciativa de parceria com os outros órgãos tem feito com que a fiscalização consiga andar. Agora, se dependesse do orçamento da União, na minha visão pessoal, a gente estaria um pouco mais... As verbas... Entendi. Voltando um pouco mais ao assunto do compliance, veja, agora com esse cenário de pandemia, nós temos muitas empresas afetadas, né, as suas atividades, passando por dificuldades, e algumas resolveram rescindir os contratos de trabalho, né, alegando o fato do príncipe e motivo de força maior. E, consequência disso, não estão pagando, né, as rescisões. Como é que a fiscalização tem visto? Quando há
uma fiscalização numa empresa e é constatado que alguns funcionários foram demitidos com essas alegações. Como é que a fiscalização tem agido? Na última semana, teve uma orientação que foi no âmbito da Superintendência do Rio de Janeiro. Muitas pessoas me perguntaram se essa orientação seria extensível aos auditores em nível nacional. A princípio, não, do ponto de vista formal, porque ela é restrita aos auditores do Rio. Só que no ponto de vista material, me parece uma construção que tem a ver com um entendimento que pode ser levado a nível nacional, que é incabível a alegação de fato do príncipe em virtude da pandemia, se não houver, eu acredito que seja isso que está escrito no texto, se não houver encerramento da empresa ou do estabelecimento. E aí, eventual auditor que chegue a uma empresa a qual tenha demitido empregados, entendendo aplicável o fato do príncipe, sem que tenha havido o encerramento do estabelecimento ou da empresa, na minha visão, vai ser cabível autuação, vai ser cabível recolhimento com os devidos atrasos e multa, sem prejuízo à autuação. Então, eu acho que empresas de outros locais têm que ter muito cuidado quando for olhar essa questão do fato do príncipe, sob pena de chamar para si um ônus que, na minha visão, é devido, sobretudo, a uma interpretação bem peculiar. Então, o que a fiscalização do Rio de Janeiro produziu em termos de entendimento deve ser, na minha visão, alguma coisa similar ao que em âmbito nacional deve ser adotado. E aí, já para todos aqui que tenham pensado nessa tese, uma sinalização de que o caminho adequado não seria esse. E naquelas empresas em que houve o encerramento das atividades? Pelo menos, chegando lá a fiscalização, só tem um segurança ou alguém do departamento pessoal que está em encerramento das atividades, está fazendo o encerramento das atividades, ele demonstra que a empresa está demitindo todo mundo, só tem, por exemplo, acontece, só tem empresa, só tem ele lá no departamento pessoal, né, para terminar de fechar as decisões, isso tudo. Nesse tipo também, o senhor acha que caberia a autuação? Bom, aí eu acho que tem que ser visto como foi a questão da rescisão. Porque o entendimento, eu posso até depois compartilhar com o pessoal, se alguém quiser pode me pedir no direct, esse entendimento, ele fala que em havendo o encerramento do estabelecimento da empresa, eu acredito que seja isso, seria cabível essa alegação. Então, se for essa motivação e não havendo outros pontos a relatar a respeito da rescisão, eu acredito que não haveria óbice. Mas é como já falei no início, tem que ser olhado pelo prisma do caso concreto. Força maior, mesma coisa? Eu entendo, eu acho que poderia ser abordado mais ou menos na mesma linha e, claro, sem prejuízo dos eventuais riscos que uma decisão empresarial tem, né? Cada decisão empresarial tem os seus riscos. E, eventualmente, o auditor de outro estado, por exemplo, que não esteja vinculado a esse entendimento do Rio de Janeiro e não havendo um entendimento nacional, ele pode autuar, ele pode entender de maneira diferente e aí o caminho é o recurso, o caminho é ou recurso administrativo ou ação judicial. E quais, nesse cenário de pandemia, as principais mudanças da fiscalização nesse cenário de pandemia? A fiscalização ela tem uma atuação muito pautada na questão pandemia de verificação de saúde e segurança dos trabalhadores do âmbito de saúde.
Então, a gente sabe que o Brasil ele tem tido dificuldades no que tange a fornecimento de EPI. A gente vê também que as empresas, os hospitais, sejam eles públicos ou privados, não estavam prontos para a proteção dos trabalhadores. E se a gente fala, por exemplo, num cenário em que os trabalhadores eles podem ser sintomáticos ou não, vetores de contaminação, melhor que se proteja essas pessoas e que se exija do empregador o adequado endereçamento dessa questão. Então, a fiscalização vem no sentido de proteger essas pessoas, porque o trabalhador, embora ele tenha direito de recusa, ele, em muitos casos, no cenário atual, não vai recusar se submeter a um trabalho sem EPI ou sem o EPI correto, e aí a fiscalização tem atuado nesse sentido. Se não é por EPI correto, é cabível a autuação. Eventuais questões de risco grave e iminente, elas podem ensejar interdição. Claro, isso tem que ser visto com muito cuidado, sob pena de, em uma interdição, também se prejudicar o cidadão que eventualmente venha a ser beneficiado com o serviço de saúde, só que um serviço de saúde que eventualmente exponha os seus empregados a um risco além do necessário, na nossa visão, na minha visão pessoal, não está dando bem. Então, isso tem que ser visto com muito cuidado, porque é uma questão que vai além dos trabalhistas da discussão. Então, um empregado que não esteja protegido, ele é um vetor no seu condomínio, ele é um vetor na sua vizinhança, ele é um vetor para a sua família, e ele termina sendo, no que tange à saúde pública, um risco muito grande. Então, essa questão tem que ser vista com muito cuidado. Jornada de trabalho é outra questão que, na minha visão pessoal, poderia ser vista com cuidado, porque a gente deve ver aí inúmeros trabalhadores dobrando ou até triplicando sua jornada de trabalho a fim de cumprir com a carga horária nos diversos serviços de saúde nos quais eles trabalham. A gente sabe que, eventualmente, um trabalhador dobrando jornadas ou se expondo a um nível de risco além do necessário, ele gera um estresse a esse trabalhador e, potencialmente, em algum momento, gera o risco de acidentes, o risco de condutas inadequadas e também, na nossa visão, na minha visão pessoal, gera um risco de ordem de saúde pública. Então, se um empregado que trabalha além do necessário já geraria um risco a mais em um sentido, vamos supor, por exemplo, um médico que estaria entubando um paciente COVID. Esse paciente, ele eventualmente, esse médico eventualmente ele está aí no seu terceiro plantão seguido. Provavelmente essa pessoa vai estar num nível de estresse maior, vai estar num nível de cuidado maior, e vai eventualmente até gerar um risco maior para aquele local. Novamente, isso tem que ser visto com muito cuidado para que não passe a impressão de que a fiscalização está sendo muito preciosista com alguns detalhes, perdendo a visão do todo. É uma questão que tem que ser vista com muito cuidado, como a colega falou, tem que ser relativizada conforme possa ser relativizado, mas a gente não deve perder de vista que o nosso prisma é a proteção. Seja a proteção do trabalhador, que é o primeiro destinatário do nosso trabalho, mas seja também a proteção da sociedade, que em algum momento se beneficia do trabalho desse trabalhador, quanto mais em tempos de saúde, que obviamente é a vida de todo mundo, né, João? Doutor Daniel, gostaria de agradecer mais uma vez aqui a sua participação, pedir perdão aí pela demora, o pequeno atraso aí que eu tive para conseguir fazer a live. Queria agradecer aqui a presença de todos os diretores da Associação dos Advogados Trabalhistas de Pernambuco que entraram, o Leonardo, o Max, a Simone, o Marcondes, obrigado pelas perguntas. E é isso, a gente está vivendo um período realmente conturbado, mas eu acho que as empresas têm mais do que nunca investir em compliance,
e procurar sempre seguir as normas e evitar, numa eventual fiscalização, multas, né? A verdade é que não deveria ser necessário que eu entendo, nem um setor de compliance, na verdade. As empresas deveriam naturalmente, né, seguir as normas sem toda essa mobilização, eu entendo, de compliance. Deveria ser uma coisa mais natural, na minha visão. Mas assumo que também é uma coisa que ajuda, até na advocacia, a empresa que desenvolve esse tipo de trabalho. Até porque muitas vezes fica como informativo, os funcionários tomam ciência, é melhor comunicado. A gente sabe que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei, mas são tantas que muitas vezes passam, né, desapercebidas pelos funcionários. E aí a empresa tem que realmente estar sempre renovando, reativando toda essa questão. Obrigado mais uma vez e obrigado a todos que compareceram. Eu vou deixar a entrevista, eu vou salvar aqui depois, e aí, se o senhor quiser fazer uso dela depois, a gente vai colocar também no YouTube, e aí fica à disposição, tá bom? Muito obrigado. Beleza. E agora, deixa das suas considerações finais. O papel da fiscalização é que você imagine, você que é advogado, imagine você que advoga para reclamante, ingressar com uma reclamação para cada trabalhador que eventualmente, no nosso exemplo lá do início, venha a ser vitimado com Covid, que seria uma doença do trabalho e eventualmente não venha a obter dessa empresa uma proteção necessária. E aí, você ingressaria, seus colegas ingressariam, a gente teria aí 50 ações sociais e, obviamente, a gente multiplica isso em âmbito nacional, a gente tem como ver o papel na prevenção, na fiscalização e um programa de prevenir conflitos. Por isso é muito interessante a participação aqui, para que a gente leve uma informação mais adequada e que a gente leve também uma reflexão. Nos meus seguidores entraram muitos alunos, diversos colegas, Carlos, por aí. Só tenho a agradecer, dizer que estou à disposição e o canal continua aberto e sempre pautas do interesse de vocês. Obrigado, doutor Daniel. Um abraço. Foi um prazer. Boa noite, até logo.